Aqui na Rádio Observador, em emissão especial de política para analisar a declaração ao país de Luís Montenegro, que, relembro, passou a empresa familiar, a Spinum Viva, para os filhos, ou seja, a cortar uma suposta ligação que ainda poderia ter à empresa e também a passar a bola para os partidos, a dizer que a esperar que os partidos digam ou não se têm confiança no governo e depois poderia o governo apresentar uma moção de confiança. Para já sabemos que o PCP apresentou ou vai apresentar uma moção de censura. Recebemos agora, nesta emissão especial, o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, eu pego aqui nestas palavras de Rui Rocha para te fazer uma primeira pergunta. Rui Rocha diz que a moção de censura apresentada pelo PCP não inibe o governo de apresentar uma moção de confiança. Isto parece-te possível, ou seja, ou então com o passo dado pelo PCP, esse cenário de uma moção de confiança sai de cima da mesa? Olha, acho que sai de cima da mesa e nem Hugo Soares, nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem ninguém conseguiria fazer melhor para o Luís Montenegro do que fez Paulo Raimundo esta noite. Nós estávamos perante uma situação em que Luís Montenegro disse o seguinte aos partidos: eles que digam se eu continuo ou não, senão eu chego lá e apresento uma moção de confiança. O que colocou logo uma matéria que foi: ele iria interpretar das palavras de Pedro Nuno Santos se achava que ia apresentar ou não uma moção de confiança. Se Pedro Nuno Santos lhe dissesse governo, ele não apresentava nada e seguia. Se dissesse não deu esclarecimentos suficientes, não tem condições para continuar, ele apresentava uma moção de confiança e provocava. O que é que fez Paulo Raimundo? Antecipou-se com uma moção de censura. Ora, para Luís Montenegro isto é ótimo. Porquê? Porque, na verdade, houve um partido que tem esse poder que lhe respondeu, não claramente com uma moção de censura, colocando toda a discussão no plano parlamentar. Ora, Pedro Nuno Santos tem agora aqui uma posição muito desconfortável, que é, ele sempre disse que não votava a favor nem de moções de censura, nem de moções de confiança. Obviamente que, tendo em conta esta moção de censura, após mais uma maratona de um debate, naturalmente que se essa moção de censura for rejeitada pelo Partido Socialista e pelos partidos da AD, Luís Montenegro não vai no dia seguinte apresentar uma moção de confiança. Portanto, Paulo Raimundo acaba de lhe resolver um problema. Ou seja, o Primeiro-Ministro pode alegar que de facto o Parlamento pediu essa clarificação por via de uma moção de censura e ficar sentadinho à espera de ver, das duas uma, ou o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos mantém a posição que sempre manteve e o segura, e ele consegue, mais uma vez, que uma moção de censura seja rejeitada, ou o Partido Socialista decide forçar essa moção de censura, vamos a eleições e vamos a votos, mas fica por cima de Pedro Nuno todo o peso de ter deitado o governo abaixo. E nós sabemos no que é que isso deu na única vez que isso aconteceu na nossa história. Deu que os partidos que aprovaram a moção de censura no Parlamento foram os mais prejudicados do ponto de vista eleitoral. E, portanto, o que Paulo Raimundo acabou de fazer foi ajudar Luís Montenegro em toda esta situação e prejudicar largamente aquilo que é a posição do Partido Socialista, porque Pedro Nuno Santos fica neste momento com esta moção de censura do PCP com duas posições que são muito desconfortáveis, que é, ou manda o governo abaixo ou vai validar este governo por via de ajudar a rejeitar a moção de censura. Portanto, esta situação tornou-se agora muito mais desconfortável para o líder da oposição. Uhum. E que continuamos de resto à espera de ouvir a reação do secretário-geral do PS. Sabemos que vai acontecer no Porto, mas Rui Pedro Antunes, como é que fica Pedro Nuno Santos, mesmo até a nível interno, depois destes meses em que deixou passar o Orçamento do Estado, não deixou passar uma moção de censura e agora vai ter que votar outra? A nível interno pode sair prejudicado por ter já 3 oportunidades de derrubar o governo e não o fazer?
Bom, eu creio que dependerá sempre muito da avaliação que o PS e os próprios dirigentes das distritais e também os próprios militantes do PS possam fazer da situação, porque eu também não vejo no Partido Socialista, nem nas bases, nem nos dirigentes, ninguém com muita vontade de precipitar eleições. Não que não queiram depressa voltar ao poder, mas porque sabem que não têm condições neste momento de voltar ao poder, porque o eleitorado está muito mais virado à direita e mesmo que Pedro Nuno Santos consiga vencer umas eleições legislativas que aconteçam de forma antecipada, o que vai acontecer é que muito dificilmente terá uma maioria e conseguirá, por exemplo, viabilizar um programa de governo e governar, porque há sempre o fator Chega e por muito que o Chega até possa vir a cair face às últimas eleições, o que não é garantido, pode sempre até crescer, será muito difícil a Pedro Nuno Santos ir para eleições para depois não acontecer nada. Teria uma única vantagem, que era, e isso abatia de uma vez Luís Montenegro. Bom, naturalmente, ele já disse, ficando em segundo lugar, não governa. E, portanto, o PSD podia escolher ou indicar um líder partidário que não se importasse de fazer uma coligação que incluísse o Chega, mas, de qualquer das formas, muito dificilmente a possibilidade do Partido Socialista governar estaria em cima da mesa. E, portanto, isso cria uma situação muito complicada para Pedro Nuno Santos. Quando o Luís Montenegro falou há pouco, isto ficou tudo numa nebulosa do género, o que é que vão dizer os partidos, qual é o posicionamento de Pedro Nuno. Eu acho mesmo que aquilo que Paulo Raimundo fez ao apresentar a moção de censura e antecipar-se, acabou por resolver o problema. O PCP acabou de ser o maior garante da estabilidade. A menos, e aí voltamos à tua questão, que Pedro Nuno Santos, de facto, agora tenha ganho de repente uns esteroides eleitorais e acho que vai, de alguma forma, ter muito sucesso e precipita as eleições. Porque, de facto, caso contrário, está resolvido. A moção de censura é rejeitada e o Governo diz, pronto, expusemos os partidos, rejeitaram a censura no Parlamento, então vamos continuar. Portanto, acho que Paulo Raimundo resolveu isto. Dito isto, deixa-me só dizer uma coisa, Vasco, que é... O Luís Montenegro teve aqui uma mudança total de estratégia. Ele já não quis esclarecer nada. Ele não esclareceu nada sobre as empresas. Zero. A ideia do transparente, não é? Ninguém é mais transparente do que eu. O striptease fiscal, ele agora não foi striptease. Ele vestiu-se com cascol, gorro, tudo e não mostrou nada. Nem quis. Nem sobre a casa, nem sobre a empresa, nem de clientes. Ele não falou de nada disso. Ou seja, ele inverteu por completo a estratégia porque percebeu que cada cliente que ele revela é uma história, cada pessoa que ele indica que trabalha na empresa é uma nova história, que vai criar ligações e que vai alimentar o assunto continuamente. Ele percebeu que por aí não ia, então quis ir para a parte política. Os portugueses acham ou não, o Parlamento acha ou não, os portugueses acham ou não que eu sou o Primeiro-Ministro que deve continuar. E colocou aí, porque ele já percebeu que esta guerra da SPI não viva, ele não ia ganhar. Ele achou que era o supra-sumo em algum momento da comunicação e que ia, de alguma forma, libertar a informação aqui, a informação acolá. Não resultou. E, portanto, agora teve que colocar a questão no ponto que existia, que é o plano político. Os portugueses querem ou não que ele continue como Primeiro-Ministro? O Parlamento, os outros partidos querem ou não ir a votos agora? E, portanto, ele inverteu a questão porque ele percebeu que com esta história da empresa já não tinha mais espaço por onde ir, estava completamente num beco sem saída e, portanto, teve que ir para enfim, para outro tipo de estratégia. Portanto, resumindo, o que ele fez foi não esclarecer absolutamente nada, foi-se a imagem do transparente, proteger-se do ponto de vista de não dar mais informação, passar a empresa para os filhos para arrumar esse assunto, a seguir colocar no ar esta hipótese de eleições, moção de censura e pelo meio fazer também uma espécie de pré-campanha eleitoral com as várias medidas que ele, Luís Montenegro, tomou, que ele também elencou nessa comunicação ao país. Portanto, há aqui uma inversão total na estratégia de Luís Montenegro que não passa nem de perto nem de longe por ser mais transparente. Isso, e para dar a volta, fará com que Pedro Nuno Santos também tenha pouca margem para dizer faça o favor de continuar a governar que eu vou votar contra a moção de censura. Portanto, quem está agora neste momento numa posição mais desconfortável, como eu dizia no início
da intervenção acaba por ser Pedro Nuno Santos, porque vai ter que decidir se quer ir enfrentar Luís Montenegro em eleições novamente dentro em breve, seria daqui a 60 dias, 70 dias, ou se não, se quer esperar, como o Zé Manuel dizia há pouco aqui na nossa emissão, para vencer as autárquicas e com calma ir tentar o lugar dele ao sol. Portanto, é isso que se trata neste momento. Diria que há uma crise política, não é? Há pelo menos um pequeno abalo político. Vamos ver se há aqui uma derrocada do governo ou não e se a situação se resolve. Parece-me que o PCP deu aqui um bom contributo para a estabilidade ao apresentar a moção de censura. E, Rui Pedro Antunes, falavas aqui nessa estratégia, mudança de estratégia de Luís Montenegro. Ouvimos também, e logo ao início desta intervenção, o Primeiro-Ministro falar sobre um ciclo vicioso que o país vive, de notícias estranhas, de especulação à volta do governo, dizer que muitos não querem sair desse ciclo. Hoje também ouvíamos de manhã o CDS falar numa possível cabala contra o governo. Essa vai ser também a estratégia do Executivo, dizer o governo está bem, estão a tentar mandar-nos abaixo? Bom, o governo já se colocou nesses caminhos, até através de uma notícia do Observador, Exatamente. na última semana, do Miguel Santos Carrapatoso, que na última semana tem marcado a atualidade política também de alguma forma, a ideia de que há no fundo alguns lobbies de imobiliárias que não estão contentes com a lei dos solos, e os próprios média, com particular incidência na RTP nessa suspeição, estão a atacar o governo. Não há uma ideia conspirativa contra o governo. E Luís Montenegro hoje não vem dizer nada contra essa tese. Pelo contrário, das palavras do Primeiro-Ministro até se pode extrair que efetivamente existe essa ideia dentro do governo de que isto está uma voragem mediática de casos e casinhos contra o governo. Ou seja, ele não considera os aspectos que foram notícia relevantes para serem notícia. E, portanto, se não são relevantes, têm um interesse. Se não têm um interesse noticioso ou editorial, têm um outro interesse qualquer obscuro. E, portanto, quando ele diz não estou aqui a qualquer custo, há uma insistência de haver aqui um ciclo, etc., ele está a dizer isso mesmo. Está a dizer que acredita que toda esta voragem de notícias negativas para o governo tem uma motivação de alguma forma de o afastar do governo e não propriamente uma motivação de interesse jornalístico. Obviamente que o Primeiro-Ministro aí está a ser exagerado, porque muitas destas notícias fazem parte do normal e salutar escrutínio que existe do poder político e do poder executivo, que neste caso é o governo de Luís Montenegro. Eu vivi tempos muito, muito complicados de primeiros ministros, lembro-me perfeitamente, e atenção, que esses casos eram casos judiciais e muito mais graves, de atentado ao Estado de Direito. Eu não estou a fazer uma comparação direta, nem a comparar Luís Montenegro com esta pessoa que eu vou dizer a seguir. Mas, efetivamente, nós tivemos primeiro-ministros, como, por exemplo, o José Sócrates, na altura, com processo de face oculta, com processo de atentado ao Estado de Direito, e ele manteve-se no cargo. Está bem que tinha uma maioria absoluta, mas mesmo depois de todos esses casos e dessas notícias, fiz horas de espera à porta, na altura, era um jovem jornalista, à porta do tio de José Sócrates. E estava lá e falava com o tio de José Sócrates, que dava informações relevantes para aquilo que era o escrutínio do Primeiro-Ministro. Isto não é de hoje. Os jornalistas sempre escrutinaram, não é? Quantas notícias eu não escrevi sobre as casas que António Costa comprou, vendeu, sobre o facto de Pedro Nuno Santos ter a empresa do pai, e não falo num governante, mas num líder partidário. Este escrutínio não é só contra Luís Montenegro. Tem a ver com o normal escrutínio que os jornalistas fazem do poder político. Porque a vida é assim. Ou seja, os políticos, na verdade, fazem as leis ou executam as leis, não é? Caso sejam no Parlamento ou sejam no Poder Executivo, no Governo, e os jornalistas investigam. Claro, dizes-me assim, Vasco, as notícias têm todas o mesmo crivo de credibilidade, são todas igualmente credíveis, nenhuma tem erros. Não, eu não posso dizer isso. Não é? Até em vários casos que eu elenquei em determinado momento na vida, até porque os próprios políticos às vezes não dão tanta informação, também terei errado, também terei dado informações que às vezes não eram 100% corretas,
isso acontece com todos os jornalistas. Agora, extrair daí que há aqui um ataque específico a este Primeiro-Ministro e a este Governo, não. Normalmente há muitos outros governos, e tem sido assim a vida toda, e a outros partidos também. Portanto, eu acho que nessa parte Luís Montenegro está a exagerar. Não estou a dizer que é ilegítimo, ele pode sentir isso o que quiser, está a ser muito atacado pela comunicação social, até admito que, tendo a sua esfera familiar envolvida e tudo, que ele próprio esteja a sentir isso genuinamente. Os membros do governo, eu ainda ontem vi uma mensagem de um governante num grupo do PST, que alguns militantes mandaram a dizer: a comunicação social anda preocupada com isto, e a partilhar um momento de Zelensky com Trump, a dizer que o que era verdadeiramente importante era o estado do mundo e não era a avança com a Sol Verde. E, portanto, eu acredito que dentro do governo essa tese continue, e continuem todos muito a acreditar que os jornalistas são os malfeitores que estão a querer mandar um governo abaixo. Não é nada disso. Muitas destas matérias pelas quais Luís Montenegro tem sido notícia deviam ser notícia e têm interesse noticioso. E, portanto, acho que aí o Primeiro-Ministro passa por uma estratégia de cerrar fileiras. Eu não queria dizer vitimização, mas também tem a sua percentagem de vitimização, e isto também é importante para ele depois atirar-se ao combate político. Se ele tiver, se as pessoas sentirem, como elas do PSD, que ele está a ser injustiçado, está a ser atacado de fora por alguns interesses que ninguém consegue identificar, é mais fácil regimentar as tropas, cerrar fileiras e contra-atacar e ter uma demonstração de força contra a oposição. E, Rui Pedro Antunes, o facto do Primeiro-Ministro estar disposto a ameaçar com uma moção de confiança significa que Montenegro está seguro de que Pedro Nuno Santos não quer ir a eleições nesta altura, ou até que o próprio Primeiro-Ministro estaria disposto a ir a votos, se tivesse de ser, num caso, o limite, ou até as duas opções? Acho que ele está disposto a ir a votos. Sinceramente, não seria a opção favorita dele. Talvez possa não ser a favorita, mas eu acho que a partir do momento em que ele tinha a hipótese de dizer já dei esclarecimentos todos que devia, vou deixar a empresa aos meus filhos e agora espero que tenhamos paz para governar. Ele quis falar da moção de confiança e, portanto, ele na verdade quis forçar, permite-me a expressão, quis forçar a barra. E, portanto, ele quis de alguma forma dizer: eu estou aqui e, portanto, se quiserem, deitei o governo abaixo. E também, já agora, me pareceu que está disposto naturalmente a ser recandidato caso o governo vá abaixo por via da não aprovação de uma moção de confiança. Porque se não tivesse, não fazia aquilo que eu te falava há pouco, que tem a ver com a tal pré-campanha, o tal elencar dos vários tipos de conquistas que o governo fez, dos apoios setoriais, até da localização do aeroporto, tudo o que ele considera que são os grandes feitos do governo. O próprio Primeiro-Ministro repetiu-os, e, portanto, é de quem está a querer ganhar na parte política, porque, de facto, nesta parte de esclarecimentos empresarial, o Primeiro-Ministro não conseguiu, de facto, estancar a voragem de notícias, e por isso teve que ir para aqui. E, atenção, ele foi para o combate político puro e duro, no Parlamento e depois, quem sabe, nas urnas, no voto, porque ele acha genuinamente que as pessoas, a maior parte das pessoas e dos portugueses, concorda com ele que está a ser feito um excessivo escrutínio à posição dele e à vida dele, e que, portanto, sendo submetido a votos, que as pessoas vão acreditar na sua idoneidade e na sua seriedade e nas justificações que deu, e que uma parte significativa do eleitorado vai achar que a comunicação social, em parte, também estava mais com um desejo de voyeurismo do que um desejo de informar. E, portanto, esta posição do Primeiro-Ministro também é uma posição de alguém que está convicto de que o eleitorado o compreende a ele, apesar do espaço mediático e da oposição não o compreender. Acho que é arriscada essa leitura do Primeiro-Ministro, porque, na verdade, ele não fez sondagens, não sabe que reação é que as pessoas têm a este caso, e, não sabendo, está a ir no escuro e, portanto, naturalmente que, submetendo a votos, está sempre numa posição em que está a abdicar daquilo que tem neste momento, que é o poder. E há outra coisa aqui que não nos podemos esquecer: marcar eleições, não é? Haver eleições. E até lá
é que Luís Montenegro, sendo recandidato, este escrutínio continuará. Há vários, eu tenho aqui uma lista de clientes que faltam saber, que até sei a rua, alguns até têm o nome e ainda não consegui confirmar, eu e outros jornalistas. Esse escrutínio não vai parar. E ele sabe que não vai parar. Mas ele está convicto de que tem as pessoas do lado dele e que tem uma boa parte dos portugueses do lado dele. E por isso é que eu acho que ele, sim, quando admitiu a moção de confiança, admitiu ir a votos, e eu acho que ele está convicto, e é capaz de ter razão, de que vence novamente as eleições. Mas não me parece, e acho que a ele também não lhe parecerá, conseguirá agora de repente uma maioria absoluta que lhe permita governar o país sem qualquer problema, porque também seria exagerado ter a leitura que, com este caso, o Primeiro-Ministro ganhou votos, ganhou e se aproximou mais dos portugueses. Isso também não creio que seja verdade. E nesse sentido, antes de me despedir de ti, Rui Pedro Antunes, perguntava-te se consideras, já aqui disseste que não é certo que o Governo saia reforçado dessas possíveis novas eleições, mas aliás, que Assembleia da República, que Parlamento é que poderia sair deste novo caso? Pergunto, por exemplo, sobre qual é que seria o nível da votação do Chega, por exemplo, e claro, se o PSD conseguiria descolar mais do PS, nesta altura tem o mesmo número de deputados. É muito imprevisível, Vasco, porque, na verdade, nos últimos tempos, quando se falava de outras temáticas que não a vida profissional do Primeiro-Ministro e, eventualmente, ocultações que o Primeiro-Ministro terá feito sobre essa vida profissional, falava-se que o Luís Montenegro estava, por um lado, em temáticas como a segurança e a imigração, a conseguir roubar alguns votos ao Chega e estava a ganhar espaço e votos aí. Acontece que uma boa parte do eleitorado que o PSD perdeu para o Chega e das pessoas que eram abstencionistas e que foram votar no Chega são pessoas que estão revoltadas de alguma forma com o regime, que acham que os políticos são todos iguais e que viram em André Ventura uma espécie de luz. Um político não é político, um que diz as verdades, etc. Ora, num contexto em que se vai a votos com base num caso em que mesmo que o Primeiro-Ministro, como ele disse, não tenha feito nada ilegal nem nada de pouco ético, esse tipo de pessoas antissistema e que ajudaram o Chega a ter a votação que teve, não se foram embora. Até devem estar mais, de alguma forma, mais insaciáveis à espera de ter uma forma de pelo voto, censurar o governo nas urnas. Portanto, eu não sei se ainda votos agora o PSD resolveria a questão do Chega, não sei se o Chega cresceria ou não, ou se desceria, e porque há uma grande imprevisibilidade. E também não olhamos para o Partido Socialista e não vemos, ora ali está um PS forte e com um líder fortíssimo nas sondagens que agora de repente vai vencer a Luís Montenegro. Também não, e portanto, eu se tivesse que arriscava numa composição parlamentar muito similar à que temos hoje, e pronto, isso é para ficar tudo igual. Se calhar o melhor é os deputados não provocarem neste momento uma crise política. Acho que o PCP ajudou bastante com a moção de censura, a menos que Pedro Nuno hoje decida de facto começar com uma narrativa que lhe permita ir a votos em breve, e acho que também estará tudo um bocadinho nas mãos dele. Muito obrigado, Rui Pedro Antunes. Estiveste também aqui connosco a analisar este discurso, as entrelinhas deste discurso, esta intervenção do Primeiro-Ministro nesta emissão especial de política para analisar isso mesmo, essa declaração ao país do Primeiro-Ministro.